E aí, gente, vamos falar mais um pouco sobre os princípios da fisiopatologia, sobre alterações de crescimento e diferenciação celular. Bom, nós temos algumas alterações que são a atrofia, hipotrofia, metaplasia, hiperplasia, hipertrofia e displasia. Vamos falar de cada uma delas. Um mecanismo de lesão celular que gera esses processos é o de adaptação. Então, você tem ali uma célula normal, ela está em equilíbrio, ela vai sofrer um estresse por diminuição ou aumento da demanda, ou um estresse tipo de HCl, né? No esôfago de Barré, a gente vai explicar isso com mais calma, e aí ela vai entrar num processo de adaptação. Então, é nesse processo de adaptação que a célula pode ter todas aquelas fases ali, ir para uma daquelas fases ali. Esse processo geralmente é sempre reversível. É lógico, se você continuar do estresse, aí sim você pode desviar essa célula para um processo mais irreversível. Vamos lá. A gente tem um mecanismo de lesão e que vai causar um processo de adaptação celular. A adaptação celular. Bom, a gente tem alteração de volume celular, eu vou explicar cada um deles. Então, ela pode se tornar hipertrófica, hipertrofia, como hipertrofia. Então, ela pode diminuir ou aumentar de tamanho. Ela pode ter uma alteração da taxa de divisão celular, então ela pode ficar hiperplásica, ela tem uma hiperplasia ou uma hipoplasia, diminuir, e isso tudo pode acontecer tanto fisiologicamente quanto patologicamente, tá? E você pode ter uma alteração na diferenciação, que é uma metaplasia. Então, isso acontece nas células tronco ali, adultas, do próprio tecido. Então, elas podem sofrer um processo de diferenciação. Era uma célula, começou a expressar outro tipo de célula dentro da linhagem daquele tecido, tá bom? E a alteração de crescimento e diferenciação celular. A displasia são duas coisas, tanto uma alteração de crescimento quanto uma alteração de diferenciação celular. Mas veja bem, a displasia não é sinônimo de câncer. Vamos ver mais adiante. Vamos falar sobre a alteração de volume celular, a hipertrofia. A hipertrofia pode ser fisiológica ou patológica, e é causada pelo aumento da demanda funcional ou por fatores de crescimento ou estimulação hormonal específica. A gente tem aqui um exemplo de hipertrofia fisiológica, né? Botei esse cara aqui musculoso do meu lado. Então, as células musculares estriadas da musculatura esquelética e do coração podem sofrer apenas hipertrofias em resposta ao aumento da demanda, porque no adulto elas possuem capacidade limitada de divisão, tá bom? Portanto, os levantadores de pesos, bombados de academia, esse Deus que está aqui atrás de mim, ele apenas aumenta as células hipertrofiando, a hipertrofia de células musculares esqueléticas. O aumento da demanda dele, né, por puxar ferro, apenas causa hipertrofia muscular, ok? Aqui a gente tem uma hipertrofia também fisiológica, tá? Que é uma atrofia que acontece no útero devido à gravidez, também é fisiológica. E nós temos aqui uma hipertrofia patológica, né? Que é quando as células cardíacas, por aumento da demanda, por algum problema como a hipertensão ou doença da válvula, ficam hipertróficas. Nós temos também a alteração do volume celular, a hipotrofia. Nós temos a hipertrofia e a hipotrofia.
A retração da célula para um tamanho menor, no qual a sobrevivência seja ainda possível. É tipo, você diminui ali a sua demanda metabólica por energia para poder ainda aquela célula sobreviver. Um novo equilíbrio é adquirido entre o tamanho da célula e a diminuição do suprimento sanguíneo, por exemplo, da nutrição ou estimulação trófica. A hipertrofia, ela pode acontecer, ela pode ser também fisiológica ou patológica. A causa da hipertrofia, da diminuição do volume celular, pode ser diminuição da carga de trabalho. Por exemplo, o bombado deixa de bombar. Então, deixa de puxar ferro. Perda da inervação, diminuição do suprimento sanguíneo, isquemia, nutrição inadequada, perda da estimulação endócrina, envelhecimento e de compressão. Os mecanismos da atrofia. Bom, a síntese de proteínas diminui por causa da redução da atividade metabólica. A degradação de proteínas celulares ocorre principalmente pela via ubiquitina-proteossoma. O que seria ubiquitinização? Seria marcar para morrer, marcar para destruir determinada molécula, que não precisa mais daquela molécula. Então, a deficiência de nutrientes e o desuso ativa os ligases de ubiquitina, as quais conjugam as múltiplas cópias do pequeno peptídeo bipotina, as proteínas celulares, e direcionam essas proteínas para degradação. Elas marcam essas proteínas para degradação. Ubiquitinização é marcar para degradação proteínas em proteossoma. Então, você acaba diminuindo hipotrofiando essa célula por causa disso. E porque houve uma diminuição do suprimento sanguíneo, do oferecimento de nutrição. Em muitas situações, por exemplo, você tem uma diminuição no câncer, a caquexia, né, que o câncer causa. Em muitas situações, a atrofia é acompanhada também pelo aumento da autofagia. Isso é importante gravar. Que resulta no aumento do número de vacúolos autofágicos. Então, a célula começa a se comer ela própria. É o processo do qual a célula privada de nutrientes, isso acontece muito na anorexia nervosa, digere seus próprios componentes no intuito de encontrar nutrição em sobrevivência. Se vocês notarem imagens de campo de concentração, você vai ver o que é autofagia e hipotrofia junto. Então, nós temos aqui um exemplo disso, triste, mas o corpo começa a se autoalimentar como defesa e também as células diminuem, como um todo, né? E também nós temos o que a gente chama de síndrome da retirada. Então, aí é uma coisa extra que eu estou colocando, né? A perda da estimulação endócrina, quando você toma algo exogenamente, você acaba inibindo um eixo, né, hipotálamo-hipófise suprarrenal, por exemplo, com o uso prolongado de glicocorticoide. Então, quando você deixa de tomar, você ainda vai levar um tempo para o organismo estabelecer a produção de glicocorticoides endógenos. E aí você vai ficar um tempo com aquela síndrome que é por falta de glicocorticoide, por falta de cortisol. Então, isso acontece pela síndrome da retirada. Então, você favorece, você inibe um eixo, como inibição hormonal pode causar hipotrofia, e você acaba causando a síndrome da retirada. Aqui você tem uma atrofia senil que acontece, né? Atrofia senil, eu botei errado ali, não é perda da estimulação endócrina, tá, gente? É doença cerebrovascular resultante da redução de suprimento sanguíneo. É que saiu ali aquela perda de estimulação endócrina do outro slide. Então, causa uma atrofia porque tem menos nutrientes disponíveis. E aí, existe uma atrofia senil, que é fisiológico ao envelhecimento.
Alteração da diferenciação celular, a metaplasia. A metaplasia é uma alteração reversível, no qual um tipo celular adulto, epitelial ou mesenquimal, é substituído por outro tipo celular adulto, mais capaz de suportar o ambiente hostil. Acredita-se que a metaplasia surja por uma reprogramação da célula tronco que se diferencia ao longo da vida, daquele tecido, tá? Mudança de um tecido adulto em outro da mesma linhagem, tá? Um exemplo de metaplasia é a metaplasia intestinal do esôfago de Barré, causada, né, pela etiologia, a doença do refluxo gastrointestinal. Você tem ali o HCl lesionando, né, ácidos lesionando o epitélio do esôfago, e aí aquela célula, para se adaptar ao ambiente hostil, vai causar uma metaplasia intestinal. Dizem que com o tempo, né, essa metaplasia intestinal pode causar o adenocarcinoma, que é um achado comum. Alteração no crescimento e diferenciação, a tal displasia. Bom, surgimento de anomalias durante o desenvolvimento de um órgão ou tecido corporal, em que ocorre uma proliferação celular que resulta em células com diferenciação alterada. Então, ocorre uma proliferação celular e uma diferenciação. As células estão diferentes das células originais. Então, a displasia é uma perda na uniformidade arquitetural, tá? As células displásicas exibem considerável pleomorfismo e com frequência possuem núcleos hipercromáticos, que são anormalidades grandes para o tamanho da célula. O número de mitoses é mais abundante, que é normal e frequentemente aparece em localizações anormais do epitélio, por exemplo, perto da basal. As mitoses não estão confinadas às camadas basais, como eu disse, onde normalmente ocorrem, mas podem ser vistas em todos os níveis, até nas células de superfície. A considerada anarquia arquitetural. O termo displasia, gente, isso é muito importante, não é sinônimo de câncer, tá? Displasias leves e moderadas, que não envolvem toda a espessura do epitélio, podem regredir completamente, tá bom? Se for removido o estímulo agressor. O carcinoma do colo de útero, ele é iniciado, né? A precursor é uma displasia do colo de útero, que é induzida pelo papilomavírus humano, que é o HPV. Alteração na taxa de divisão celular. A hiperplasia, que não é displasia. Aqui as células estão as mesmas. Não existe pleomorfismo, não existe atipismo, tá? Existe apenas um aumento do número de células em um órgão, tá bom? Por um aumento da proliferação ou por um retardo da apoptose, tá bom? Somente em órgão com capacidade replicativa. As células conservam controle ainda da divisão celular e é reversível. A gente tem aí a hiperplasia prostática benigna. A gente tem que lembrar que na zona ali periuretral, que quando tem alguma proliferação, quer dizer quase sempre que é hiperplasia prostática benigna. A hiperplasia prostática benigna é uma anormalidade comum. Por que acontece a hiperplasia prostática benigna? É a idade que o homem tem e a exposição hormonal ao longo do tempo. Se um homem viver até 110 anos, ele vai ter hiperplasia prostática benigna. É natural que o homem tenha, devido ao avançar da idade, as pessoas viverem mais, a exposição hormonal que induz a isso, né? E a idade mesmo, envelhecimento. Gente, essa daí foi fácil, é mole gravar essa, tá bom? São as alterações de crescimento e diferenciação celular. Até a próxima aula.